Dicas do Conexão Saúde. Você sabia que o Brasil gasta mais de 300 bilhões de reais por ano com saúde pública? E mesmo assim, milhões de brasileiros continuam morrendo por falta de atendimento básico? Parece absurdo, não é? Mas é exatamente isso que está acontecendo todos os dias. Enquanto hospitais estão lotados, faltam médicos e pessoas agonizam em filas intermináveis por exames, cirurgias e medicamentos, existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de contar. Por trás de toda essa tragédia, existe um motivo real. E você vai descobrir qual é agora. Se você ou alguém da sua família já precisou do SUS e saiu de lá frustrado, humilhado, ou até pior do que entrou, esse vídeo foi feito para você. Porque a verdade é dolorosa, mas libertadora. E entender isso pode ser o primeiro passo para mudar tudo. Todos os anos, o noticiário exibe cenas que se repetem como um pesadelo sem fim. Pacientes nos corredores dos hospitais, mães desesperadas com crianças sem atendimento, pessoas morrendo nas filas. Os números impressionam. Mais de 100 milhões de brasileiros dependem exclusivamente do SUS. E mesmo com toda essa demanda, existem regiões do país onde um único médico precisa atender centenas de pacientes por dia. Em alguns postos de saúde, o agendamento de uma simples consulta com um clínico geral demora meses. E exames de alta complexidade, só com sorte, e muitas vezes com intervenção política. A sensação é de que o sistema está afundando e que ninguém faz nada. Mas será mesmo que o problema é só falta de dinheiro? Porque se bilhões estão sendo investidos, por que nada melhora? A verdade é que o buraco é muito mais embaixo. E tudo começa com um sistema completamente desorganizado. O SUS foi criado com uma proposta linda: oferecer saúde universal e gratuita para toda a população. Mas a realidade é que ele virou um labirinto burocrático onde pouca coisa funciona de verdade. Enquanto isso, gestores públicos despreparados e muitas vezes corruptos desviam recursos que deveriam salvar vidas. Em muitos casos, os contratos milionários para a compra de medicamentos, equipamentos ou construção de hospitais viram escândalos de superfaturamento, licitações fraudulentas e desvios vergonhosos. O dinheiro existe, mas desaparece antes de chegar a quem realmente precisa. E o mais assustador, tudo isso é feito de forma legalizada por brechas na própria máquina pública. Outro problema crítico é a falta de planejamento. Muitas cidades investem pesado em hospitais de referência que não têm profissionais suficientes, enquanto postos de saúde nos bairros continuam abandonados. A estrutura da saúde brasileira é desequilibrada. Faltam médicos em lugares remotos, sobram médicos em centros urbanos, mas ninguém quer ir para onde mais precisam. Isso porque o sistema não oferece segurança, infraestrutura ou incentivos reais para esses profissionais. Além disso, muitos médicos e enfermeiros estão exaustos, sobrecarregados, sem apoio psicológico e trabalhando em condições precárias. Resultado: erros, atendimento apressado e pacientes que se sentem desumanizados. A saúde no Brasil virou uma corrida de resistência, mas sem linha de chegada. E quando o assunto é prevenção, a situação é ainda pior. A maioria dos recursos vai para o tratamento das doenças, e não para evitá-las. Enquanto países como o Japão ou a Dinamarca investem em campanhas educativas, alimentação saudável nas escolas, programas de acompanhamento familiar e exames periódicos preventivos, o Brasil continua gastando bilhões em internações que poderiam ser evitadas com medidas simples. Uma consulta preventiva custa uma fração do preço de uma internação por infarto ou AVC. Mas infelizmente no Brasil, o sistema só reage quando o paciente já está à beira da morte. É como tentar apagar um incêndio com um balde furado. Não dá certo. E nunca vai dar certo. Agora, olha só o que acontece em alguns países que decidiram enfrentar de verdade o problema. No Canadá, por exemplo, existe um sistema público semelhante ao SUS, mas lá os recursos são gerenciados com rigor. A prioridade é a prevenção. E todo cidadão tem um médico de família que acompanha sua saúde ao longo da vida. Isso reduz custos e melhora a qualidade de vida.
No Reino Unido, o NHS, que também é um sistema público, adotou a informatização total dos prontuários e atendimentos, eliminando desperdícios e aumentando a eficiência. Já em Cuba, apesar das limitações econômicas, o modelo é focado em medicina preventiva e atenção primária, com um médico para cada 1.000 habitantes. São exemplos diferentes, com contextos distintos, mas todos mostram que, com boa gestão, vontade política e foco nas pessoas, é possível oferecer saúde pública de qualidade. O Brasil poderia sim seguir por esse caminho, mas para isso, precisamos romper com uma lógica que está enraizada há décadas. A ideia de que saúde é só um gasto, quando na verdade é um investimento. Um país com uma população saudável gasta menos com internações, tem mais produtividade e gera mais riqueza. Mas infelizmente, no modelo atual, a doença dá mais lucro do que a cura. E isso é um problema grave, porque enquanto o foco estiver em remediar e não em prevenir, enquanto a saúde for tratada como moeda de troca política, enquanto a corrupção for tolerada e enquanto o cidadão não exigir mudanças, nada vai mudar. E isso é exatamente o que mantém tudo do jeito que está. Mas então, o que realmente falta para a saúde no Brasil funcionar de verdade? A resposta é mais simples do que parece, mas a execução exige coragem. Primeiro, precisamos de gestão técnica. Chega de cargos de confiança ocupados por apadrinhados políticos que não entendem nada de saúde. Precisamos de gestores qualificados, com metas claras e cobrança de resultados. Segundo, é urgente implementar fiscalização em tempo real do uso dos recursos. Isso pode ser feito com ferramentas digitais, inteligência artificial e participação ativa da sociedade. Transparência salva vidas. Terceiro, a prevenção precisa deixar de ser discurso e virar prática. Programas de saúde nas escolas, nas empresas, nas comunidades, tudo isso evita doenças e reduz custos. Quarto, é necessário valorizar os profissionais da saúde. Eles são a base do sistema. Salários justos, condições dignas de trabalho e formação continuada são indispensáveis. Um profissional respeitado trata melhor o paciente. E por último, mas não menos importante, é preciso incluir a população nesse processo. O cidadão precisa entender que saúde não é só do governo. É uma construção coletiva. Participar de conselhos de saúde, cobrar os vereadores, prefeitos e secretários, denunciar irregularidades, fiscalizar as verbas públicas. Tudo isso faz diferença. Porque a verdadeira transformação começa quando quem sofre o problema decide não aceitar mais desculpas. Imagina um sistema onde você marca uma consulta e é atendido em menos de uma semana. Onde o médico te chama pelo nome, te escuta com atenção e te acompanha ao longo do tempo. Onde os exames são feitos rapidamente, os resultados são compartilhados por um aplicativo. E o tratamento começa antes da doença se agravar. Onde o hospital não é o primeiro lugar que você procura, porque a rede básica funciona tão bem que resolve quase tudo. Isso não é utopia. É o que já acontece em muitos lugares, e o Brasil tem totais condições de chegar lá. Mas a primeira mudança precisa acontecer aqui, na nossa mentalidade. A saúde pública brasileira não precisa ser destruída e recomeçada do zero. Ela precisa ser cuidada, reorganizada e, acima de tudo, protegida da politicagem, da negligência e da corrupção. Porque, no fim das contas, o que está em jogo não são só números ou estatísticas. São vidas, são histórias, são pais, mães, filhos, avós, pessoas como você, que merecem respeito e dignidade. E se a gente continuar tratando o caos da saúde como algo normal, ele vai continuar acontecendo todos os dias. A diferença começa quando você se recusa a aceitar o inaceitável. Então, compartilha esse vídeo. Envia para alguém que já sofreu com o SUS, que trabalha na área da saúde ou que precisa entender que saúde não é favor. É direito. E um direito que a gente só conquista quando luta por ele. Se você chegou até aqui, é porque se importa. E se você se importa, você faz parte da mudança. A gente não precisa mais esperar. O momento de transformar a saúde do Brasil é agora. E começa com informação, consciência e atitude. Obrigado por assistir. E não se esqueça,
O problema da saúde pública não é invisível. Só não querem que você enxergue. Meu muito obrigado, até o próximo vídeo.